O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. É imensurável a riqueza da liturgia católica, porque nós temos a oportunidade de, durante esses dias do Natal, refletir passo a passo, degrau a degrau. Parece que até cada respirar destes primeiros instantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos vem, sim, pela narrativa do Evangelho, claro, que é o centro da palavra de Deus para nós, mas vem também pelos símbolos que a liturgia nos oferece. Há poucos dias nós vimos a celebração dos santos mártires inocentes, daqueles que, mesmo sem saber, foram, infelizmente, vítimas da maldade humana, mas, ao mesmo tempo, foram sinais dessa graça de Deus presente no coração de todos aqueles que aceitam seu chamado de amor, mesmo sendo mártires inocentes, mesmo que foi fruto de uma maldade humana, o Senhor os glorificou e deu a eles a glória eterna, aquilo que é o bem mais precioso. E eles foram aqueles que foram, as crianças que foram mortas pela maldade de Herodes. Nós acabamos de ouvir no Evangelho, narrado por São Mateus, esse momento em que José, ele pratica aquilo que a gente chama de exílio. Isso para lembrar que o povo de Deus é um povo naturalmente exilado. Como São João vai dizer na sua carta, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos nessa vida, mas não podemos nos apegar às coisas desta vida. Mas não apegar-se às coisas desta vida não significa que a gente não precise dar valor a elas, que elas não tenham significado para nós. O grande exemplo disso é a família. Hoje celebramos a família humana de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a representação desta nossa fé, da comunhão à vontade do Pai, está presente na figura de Maria e de José. Isso é algo inegociável na nossa fé
nossa compreensão. Mas na figura de Maria e de José aparece aquilo que é o contexto das nossas vidas, da nossa família, da nossa vivência. Primeiro porque Deus nos chama a pertencer à sua família humana. Todos nós somos convidados a chamar a Deus, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, de Pai. E claro, consequentemente, se chamamos a Deus de Pai, somos responsáveis uns com os outros a vivermos como irmãos. Então, nós precisamos, e quiçá que a humanidade aprenda a viver isso, a lembrar que quando nosso irmão se alegra, nós também devemos nos alegrar junto dele. Quando alguém padece de alguma necessidade, nós também devemos ser solidários. Se nós compreendêssemos isso, e se compreendêssemos que é verdade que nós não podemos fazer coisas grandiosas, mas o pouco que nós fazemos já contribui para uma mudança verdadeira, nós iremos fazer muito mais do que nós achamos que podemos, porque não somos nós apenas que fazemos. É o próprio Deus e a sua graça que está presente nos nossos corações. Hoje é momento também de lembrar e celebrar na liturgia a nossa família biológica, a nossa família espiritual. E quando a gente fala em celebrar a família, nós devemos sempre lembrar de que nós temos uma responsabilidade que passa durante toda a nossa vida, a de nos convertermos e de rezar pela conversão dos nossos irmãos e irmãs. É verdade que nas nossas famílias uma pessoa, outra, algumas pessoas talvez, elas se destacam nesse caminhar da fé. Isso é importante. Muitas vezes as nossas mães, são boas rezadoras, os nossos pais são piamente participantes da comunidade. Às vezes acontece dos próprios filhos darem mais testemunho até mesmo que os seus próprios pais, mas certo é que essa pessoa da família que participa um pouco mais da comunidade de fé, ela não tem uma obrigação sozinha de salvar a família em si. Porque, na verdade, claro, o Salvador de todos é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como comunidade de fé, nós devemos sempre lembrar de que todos nós temos a obrigação e a responsabilidade de caminhar junto de Deus e de nos orientarmos neste caminho da salvação e da redenção. E certo também é que quanto mais nós seguimos a Deus, mais nós somos desafiados. Quantas vezes, talvez, muitos de nós que aqui estamos, já ouvimos, mas não é você que participa sempre da missa, não é você que está ali sempre no grupo, na comunidade, por que você está fazendo isso? Às vezes são os nossos que nos desafiam nesse caminhar da fé. É lógico que não estou dando aqui razão para pessoas que fazem esse tipo de comentário. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter esse sentimento de humildade, esse sentimento de perdão, esse sentimento de confiança à vontade do Pai. Talvez, se fôssemos citar aqui os inúmeros exemplos que nós vimos na história da igreja, de pessoas que foram esses sinais do Evangelho em suas famílias, a gente não conseguiria contar, quantos santos e santas de Deus, e muitas pessoas que talvez vocês mesmos conhecem, nós mesmos conhecemos na nossa caminhada, que talvez não foram canonizados, mas que foram pessoas santas dentro da sua família, foram sinais de santidade dentro do âmbito familiar. Mas o que eu quero lembrar aqui a nós é de que nós nunca podemos perder essa esperança da conversão. Se a sua esposa, o seu marido, o seu filho precisa de um grau a mais de conversão, precisa do encontro perfeito com Cristo, não desista de rezar, não desista de
clamar a Deus, de ser sinal para essa pessoa, é o cansaço do amor, o cansaço pelo amor. A gente vence, né, quando nós somos semelhantes àquilo que Cristo nos é, através do seu exemplo e da sua virtude, que foi o de lembrar sempre que a vontade de Deus estava presente em tudo aquilo que ele fazia. E por isso se calou diante daqueles que o ofendiam, o insultavam. Por isso soube dar a resposta necessária quando foi necessário. É o exemplo de Maria e de José. Porque desde o domingo passado, melhor dizendo, até desde o sábado passado, nós temos visto no Evangelho o quanto eles escutaram essa voz de Deus, esse chamado de Deus em seus corações. Às vezes queriam fazer uma coisa, o anjo do Senhor anunciava outra. Às vezes queriam, fazer algo que achavam que era bom e vinha então a mensagem de Deus em seus corações: olha, tome este outro caminho. E a grande pergunta que nos vem é essa: será que nas nossas relações, no nosso dia a dia, a gente tem escutado essa voz de Deus? Será que nesse convívio familiar a gente tem buscado escutar essa voz de reconciliação, essa voz, que nos ajuda a construir um ambiente fundamentado sobre a vontade e a palavra do Senhor? Nós ouvimos na primeira leitura, uma das leituras mais interessantes nesse sentido, do caminhar da família. E algo nos chama a atenção no livro do Eclesiástico, quando ele nos diz que nós só seremos atendidos, nós filhos, só seremos atendidos se honrarmos devidamente os nossos pais. Ou seja, a nossa oração ela só será válida diante de Deus se a gente honrar e respeitar os nossos pais. Há um tempo atrás eu ouvi alguém dizer assim para mim: padre, eu sou a pessoa mais religiosa dentro da minha família e os meus pais têm uma vida muito difícil e eles às vezes até tentam me tirar desse caminho da igreja, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar os nossos pais. Como que eu faço? Eu obedeço eles e saio da igreja? E aí é a questão da gente lembrar que honrar não significa acatar tudo. E não significa também que os nossos pais e que a nossa família sejam feitas de pessoas totalmente santas. A Sagrada Família foi feita de pessoas santas. A nossa família está nesse caminho de ser sacralizada, santificada. Então, honrar os nossos pais é respeitar e rezar por eles. E também perdoá-los quando necessário. Honrar os filhos também passa por esse caminho. Quantas vezes ouço também dos pais dizerem assim: olha, meu filho não tem mais jeito. E às vezes um filho de 5, 6, 7 anos, E eu falo: gente, mas ainda está em processo de formação. E mesmo que seja mais velho, mesmo que o filho já tenha barba, você é o pai, você é a mãe dele, você tem essa responsabilidade de aconselhá-lo, de dar, orientá-lo no bom caminho. E o que eu digo também sempre aos pais: a sua parte deve ser feita, você deve indicar os bons caminhos. Os filhos vão escolher caminhos bons ou, infelizmente, até ruins, mas os pais nunca podem desistir de fazer e de orientar com que os seus filhos sigam este caminho da santidade. E aí a gente lembra sempre, talvez seja até chover no molhado nesse momento de reflexão, daquela mensagem da música de Padre Zezinho, que fala, que o Natal não fosse apenas um dia, quiçá, que os pais fossem como José, as mães como Maria e os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Parece algo utópico, fora de nós, mas nada mais justo do que lembrar nesse dia em que a gente lembra da Sagrada Família que a nossa responsabilidade é essa. Aqueles que são pais devem olhar para o exemplo de José e serem justos, e serem verdadeiros amantes da sua família. Aquelas que são mães, que lembrem-se sempre do silêncio, da simplicidade de Maria, do cuidado com os seus filhos. E a todos nós que somos filhos, devemos sempre
honrar e respeitar os nossos pais e viver esta comunhão com eles, respeitar, amá-los e rezar para que também busquem sempre o caminho de Deus. Com certeza, a partir disso, nós iremos construir uma sociedade mais santa, mais justa, pois tudo começa na família. São João Paulo II já dizia isso. A célula vital e primeira da sociedade. E a gente sabe que se uma célula ela começa a ficar defeituosa, então nascem as doenças do corpo, né? Então, se a família está adoecendo, a sociedade adoece também. E aí a gente sempre diz, não existe uma fórmula perfeita de família. Dizendo isso para vocês, eu não estou dizendo que a minha família biológica seja a mais perfeita, que vocês vão lá tirar um retrato dela e lembrar. Não. Dizendo isso, eu tenho consciência de que todas as nossas famílias necessitam daquilo que é o dom mais precioso de Deus, um encontro com Cristo, um encontro com a família perfeita, que é a Sagrada Família de Nazaré. É por isso que estou dizendo que a liturgia da Igreja Católica é um bem precioso para nós, pois neste finalzinho de ano, já prestes a iniciar mais um ano, a gente lembra que tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente quer para um próximo ano, deve passar também no plano de uma família sagrada, de uma família santa, que é a vontade de Deus. Por isso também, neste momento, eu quero aqui fazer uma menção honrosa, né, aos nossos irmãos da Pastoral Familiar, que estão aqui presentes na celebração, que durante esse ano, né, fizeram muito, às vezes até de maneira silenciosa, né, ou até, às vezes até de maneira que as pessoas não vissem, mas estavam ali, formando, né, se formando, reunindo, organizando. E a nossa gratidão a vocês, viu? Pastoral Familiar da nossa paróquia, e a todos os casais, as famílias, os filhos aqui presentes. Vale a pena, né, fazer parte dessa família, né, da Pastoral Familiar de nossa paróquia, pois a partir disso, com certeza, muitas outras pessoas irão olhar esse exemplo, irão olhar este testemunho de fé e vão se converter a Deus. Então venham fazer parte da nossa família, né? Que como todas as famílias precisam ser aperfeiçoadas, né? Precisam ser enriquecidas, né? Então nada mais justo de que cada um possa também aceitar esse convite de fazer parte da nossa comunidade através do serviço à pastoral familiar. Deus abençoe a vocês, que a Sagrada Família de Nazaré possa recompensar por todo o esforço, todo o trabalho que vocês fazem pelas famílias, né, da nossa comunidade. E que o ano de 2023 seja um ano muito mais próspero nesse sentido do serviço à família, lembrando sempre que não estamos sós, que somos esta família sagrada do Senhor. E nesta noite também não poderíamos deixar de honrar e mencionar, né, o casal que faz 49 anos de vida matrimonial, né, que fazem justamente no dia da Sagrada Família de Nazaré. Que bênção, né? É um sinal sagrado para a vida de vocês. Que Deus derrame muitas graças e bênçãos no coração de vocês. Vocês sejam bastante felizes. E nós, né, queremos na pessoa de vocês rezar por todos os casais aqui presentes, né, principalmente aqueles que já celebraram a vida matrimonial, para que renovem diante de Deus este compromisso da vivência fraterna e da vontade do Senhor. Assim o seja. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, Filha vossa é.